Hebreus capítulo 11, do versículo 30 a 40. Diante da palavra de Deus, peço mais uma vez colocar em pé para nós estar lendo. Diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todo este que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão preciosa, que possa nos ensinar nessa noite, Deus, a viver uma vida digna, Deus, uma vida, Deus, que glorifica Teu nome, e uma vida, Deus, que possamos adquirir, Deus, sabedoria do Senhor. Não possamos, Deus, apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoa esse tempo e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Poder assentar. Nós veremos nessa noite uma fé extraordinária. O texto que quer nos falar nessa noite sobre essa fé de homens e mulheres que viveram em prol do reino de Deus. Na vida delas que resultaram foi a obediência pela fé. Suas vidas eram guiadas pelo Espírito Santo. Esses homens cheios do Espírito Santo visavam uma pátria superior. Homens que foram peregrinos, errantes pelo deserto e nos montes, pelos antros da terra. Eles viveram no opróbrio de Cristo. Nós falamos que o opróbrio de Cristo é você passar vexame, humilhação, as pessoas te taxaram por ser cristão. Eles viveram dessa forma, mas obtiveram bom testemunho. Então, nessa noite, nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Daquelas pessoas que viveram pela fé e foram vitoriosas. Quem que não quer viver pela fé e alcançar a vitória? Todos nós queremos. Mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não temos controle da nossa vida no futuro. Não temos controle. Mas Deus é soberano. E também daquelas pessoas que viveram por meio da fé e sofreram toda a derrota. Então, há dois grupos de pessoas que nós vamos ver nessa noite. Deus pode, através da sua fé, te dar muitas vitórias. Mas também Deus pode, através da sua fé, você sofrer. E às vezes pode criar uma angústia no seu coração. E você começa a pensar, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me ama? Esses homens foram homens, todos eles foram heróis da fé. Participaram da galeria dos heróis da fé. Ninguém ficou excluso. A questão é a seguinte, amados, nós temos que lembrar, tanto aqueles que viveram no sofrimento, todos aqueles que viveram na vitória, no final todos vamos herdar a vida eterna. Então é essa
É a ideia desse autor. Saber que nós vamos passar por tudo isso, alguns conseguem vitória, outros não, mas no final nós vamos herdar a herança eterna com Cristo. Isso tem que ser em cada coração nessa noite. Nós não podemos querer controlar a nossa vida, porque nós não temos poder sobre a vida. Nós não temos condições de dizer isso, aquilo, que vou fazer isso amanhã. Como Jesus falou, né? Loucos, essa noite poderão pedir a sua alma. O que você tem preparado para mim? Então, nessa noite, vamos ver uma fé coletiva. O autor de Hebreus destaca mais sobre fé nesse capítulo 11. Ele fala de fé nos outros capítulos de Hebreus, mas nesse capítulo 11, especificamente, ele detalha mais sobre fé. Dando vários exemplos de vários personagens, homens e mulheres comuns, igual eu e você. Não era super-heróis não, mas era igual eu e você. Desde Abel, que foi morto de forma injusta. Outro como Enoque, que Deus tomou para si e não viu sua morte. Noé, que salvou a sua família diante do dilúvio, ele e sua família foram salvos no dilúvio. Os patriarcas, Abraão, conhecido como o pai da fé, e sua esposa, que era estéril, e teve filho, recebeu poder para ser mãe, aos 90 anos de idade. Outros patriarcas, como Isaac, Jacó, José, e Moisés, que deixou toda a riqueza, poder, ciência, ele preferia ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele contemplava o galardão, a recompensa. Então o autor dessa carta começa a destacar a fé desses homens para encorajar os leitores, para que possa permanecer firme, para que aqueles leitores, aqueles cristãos não retrocedessem, não abandonassem a fé, não voltassem atrás às práticas do judaísmo. E na parte final desse capítulo 11 fala da fé coletiva, da unidade, a fé que a igreja deve manter. A fé que nós devemos manter, independentes, amado, das lutas, das derrotas, dos sofrimentos e das vitórias. Independente, nós precisamos manter a fé no Senhor. Amém? Homens e mulheres firmes na promessa divina. Versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeado por 7 dias, nós vemos que o autor, depois de destacar Moisés, lembra que no anterior nós falamos que o autor destacou Moisés, desde o seu nascimento, nós vemos semana passada, da sua vida no Egito, e depois da sua volta de Moisés de libertar seu povo de forma extraordinária. E vemos que todos os egípcios morreram afogados no Mar Vermelho. E o povo dali em diante estava caminhando para a terra prometida. Interessante que o autor de Hebreus aqui, ele fala do nascimento de Moisés, da volta dele para libertar o povo do Egito, e agora ele vai direto para as muralhas de Jericó, e ele não fala do tempo que eles viveram no deserto por 40 anos. Por quê? Que não menciona nada quando eles ficaram no deserto durante 40 anos. Talvez, amado, seja porque não houve nenhuma ações do povo que fosse exemplo de fé. Porque lá no deserto, o povo era incrédulo, murmuradores, blasfemadores, imorais, tomavam o nome do Senhor em vão. Então, não tinha nenhum exemplo de fé que pudesse destacar nesse capítulo. Antes, Deus queria matar esse povo no deserto. Só não matou por causa da súplica de Moisés. Deus, o que o Senhor vai... Por que matar esses homens? Não aguenta com eles? O que as outras nações vão dizer? Então, esse autor não destacou nada do povo no deserto. E com isso, o autor da carta já vai direto à conquista de Jericó, na liderança de Josué. Sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. E olha, amado, para ser o sucessor de Moisés, não era fácil. Um homem que andou com o povo 40 anos. E Josué, na sua responsabilidade de liderar esse povo difícil, obstinado. Você lembra que há 3 situações do povo de Israel.
No deserto eles foram incrédulos, duvidaram de Deus, e muitos morreram no deserto. Os seus filhos creram em Deus e viveram todo o seu tempo na presença do Senhor. Os filhos dos filhos esqueceram-se de Deus. Você viu como é que as pessoas esquecem de Deus facilmente? Então nós vemos que Josué, quando ele conquista a terra prometida, ele entra com um povo que de fato cria em Deus, daqueles que de fato queriam manter a fé no Senhor. Aí nós vemos uma fé coletiva. Não foi só Josué, todo o povo unidos para conquistar Jericó. E aí nós vemos que o povo rodeou Jericó por 7 dias. E no último dia, do 7º dia, eles rodearam 7 vezes só no mesmo dia. E quando a ordem era dar, tocar a trombeta, fazer barulho, gritar, as muralhas iam ruir, ia desabar. E o que aconteceu? Pela fé, amado, caíram as muralhas de Jericó quando rodearam por 7 dias. O povo, uma fé coletiva, firme nas promessas divinas. A igreja, amado, não pode andar sozinha. Nós somos a igreja do Senhor, mas a igreja, quando estamos unidos, é um povo do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem cabeça, tem perna, tem mão, tem braço. Se nosso dedo machucar, todo o corpo sente. Então a igreja é um corpo de Cristo que precisa caminhar junto. Precisamos ter uma fé coletiva. Não podemos ter fé diferente, uma mesma fé. Andar na mesma fé. Então esse povo aqui foi firme nas promessas divinas. Para acontecer essa proeza, para que os muros fossem desabados, precisaram rodear por 7 vezes. Sobre o comando de Deus, porque Deus prometeu e eles creram unânime, se eles rodear 7 vezes, as muralhas iam desabar, e com um brado de vitória, com uma fé inabalável, não há muralha que se mantenha em pé, amém? O impossível aconteceu, as muralhas desabaram. Você tem noção? As muralhas eram intransponíveis, ao ponto de ter uma casa, um muro tão largo que tinha casa em cima. Era uma fortaleza. Mas diante do poder de Deus, nada pode segurar. Se tornou uma ruína. Um comentarista diz: cercar Jericó por 7 dias exigiu uma alta qualidade da fé coletiva. Amado, não foi só a fé de Josué, foi a fé do povo. Todos estavam unânimes, nós vamos alcançar a terra prometida. Deus prometeu e nós vamos herdar a herança que Deus prometeu. E eles herdaram a herança. Essa mesma promessa Deus está fazendo a nós. Um dia nós vamos herdar a vida eterna. Morar para todo sempre com Cristo. Você crê nisso? Nós temos que caminhar, ajudar uns aos outros a manter essa fé coletiva. Versículo 31, a salvação por meio da fé. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Uma meretriz, uma prostituta. Registrado em Josué 6,17. Todas as muralhas de Jericó caíram para baixo, menos aonde estava a casa da Raabe. Essa muralha com grande espessura, parecia inconquistável. Mas tinha a casa da Raabe, uma prostituta que foi salva pela fé, pelas suas ações. E não foi salva só ela e toda a sua família. Quando os espias é enviado por Moisés para espiar a terra de Jericó, e quando chegam os espias, os reis, informantes ali, avisam o rei que tem os espias, e foi na direção da casa da Raabe. E o povo, os soldados vão lá atrás dos espias. Aí a Raabe fala: de fato passou aqui, mas já foram, corre atrás que talvez vocês alcançam. Mas ela tinha escondido os espias dentro da casa, no interior da casa dela. Ela agiu pela fé. Ela que era de uma família dos amorreus, o qual Deus pediu para que destruísse totalmente esse povo dos amorreus. Ela escolheu os espias. Essa ação dela, amado, foi pela fé.
Antes dessa destruição, ela tinha pedido: me preserve. Eu e minha família. Sabe, amados, quando você tem fé em Deus, e você ama Deus, você quer compromisso com Deus, você pensa não só em você, você pensa na sua família também. Quando eu quero ser salvo, eu não posso pensar só em mim, eu não posso ser egoísta, porque os egoístas não entrarão no reino do céu. Eu tenho que pensar na minha família. A Raabe pensou na família dela. Talvez a família poderia, de certa forma, desprezar ela, porque era uma prostituta, mas ela foi lá e trouxe toda a família. Aí vem a pergunta, amados, você às vezes pode pensar: Deus não me aceita, porque eu sou um pecador. Raabe, uma prostituta, chega diante de Deus e com a misericórdia e a graça de Deus, não há, amados, a soberania de Deus alcança qualquer pecadores, seja qualquer pecadores que seja, Deus perdoa. Quando você tem fé em Deus, sabe que Deus é poderoso para perdoar, Deus é misericordioso. Essa foi a fé de Raabe. Mesmo com sua vida imoral, má conduta, ela se prostrou diante de Deus. Deus, com sua graça e misericórdia, salvou pela fé. Ela que não tinha uma vida moral, uma prostituta, mas a salvação para todos que se arrependem e reconhece que precisa de Deus. Como ela mesmo disse para os espias: toda a cidade está com pavor, toda a terra está desmaiado, pois ouvimos as proezas que Deus tinha feito pelo seu povo, conforme diz em Josué 2, do 9 ao 11. O povo estava com medo, viu que Deus abriu o mar vermelho, viu que Deus tinha mandado praga para o Egito. Então o povo ficou desmaiado com medo. O terror chegou no povo, na vida do povo de Jericó. Ninguém mais tinha ânimo, ninguém mais tinha disposição. Amados, pois ouviram da proeza que Deus já tinha feito pelo seu povo. E essa mulher Raabe, ela ouviu. E quando ela viu a oportunidade, ela fala: me salve, me lembra de mim. Aí os espias fez um trato com ela, um acordo com ela: nós vamos embora, mas você deixa um sinal na sua casa, pendura um cordão vermelho, que quando nós voltarmos e conquistar essa terra, você deve estar com esse cordão vermelho pendurado na janela. Se não tiver, nós somos desobrigados desse acordo. E ela fez isso, pela fé. Um dia que o povo rodearam e as muralhas caíram, a casa dela ficou preservada. Olha que Deus amado, Deus amoroso, Deus gracioso, que perdoa seja quem for, quando as pessoas confessam a Deus. Wesley diz: não existe prova mais clara do que a salvação por meio da fé. Lembra que em Efésios 2,8 fala que porque pela graça sois salvos mediante a fé, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela atitude dessa mulher sem reputação, mas ouviu sobre Deus e creu. Então, na soberania de Deus, Raabe fez até parte da genealogia de Jesus. Lembra que depois que Raabe, o povo conquistou e entrou lá, a Raabe casou com Salmão. Salmão foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Fez parte da genealogia. Amados, quando Deus cura, quando Deus perdoa, Deus não se lembra mais dos seus pecados, porque Deus perdoou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Tudo se fez novo na vida de Raabe. Ela foi justificada pela fé. O que em Tiago, capítulo 2, versículo 25, fala sobre a fé da Raabe. O que predominou foi a sua obra, o qual foi justificado. Então, se você fala: eu tenho fé em Deus, eu poderia perguntar para você e para mim: mostra a sua obra, se você tem fé em Deus. Porque sem fé, sem obra, a fé é morta. Então precisamos ter fé e também demonstrar a obra para a glória do Senhor. Uma ilustração. Em Marcos capítulo 7, do versículo 24 e 30, fala de uma mulher grega, de Ciro Finício. Veio até Jesus e prostrou-se a seus pés. Ela insistindo que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse que primeiro veio fartar os filhos,
porque não é bom tomar os pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja sobre ti o que deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha, amada, a atitude dessa mulher. Uma migalha já é suficiente. Às vezes a gente quer grandes coisas, quer conquistar o mundo, salvar as donzelas e ajudar os órfãos, os oprimidos. Às vezes muitos querem esse tipo de heróis, mas nós precisamos manter a fé no Senhor. Apenas uma migalha, o Senhor está comigo todos os dias, mesmo difícil que eu passo, mas eu não vou desistir da caminhada cristã. Amém? Precisamos manter essa fé como essa mulher Raabe. O exemplo como dessa mulher, essa mulher de Cira Fenícia, percebe, amados, se mesmo diante de Deus nós temos problemas sérios, mas uma ação como dessa mulher, se prostrar, se humilhar e exaltar o Senhor, ela crê que Jesus é o único capaz de resolver um problema que ninguém neste mundo poderia resolver, o problema daquela mulher que tinha uma filha endemoniada. Mas a fé dessa mulher, e mesmo diante da primeira barreira, amada, essa mulher não desistiu, mas insistiu, e ela alcançou vitória espetacular. Então o problema é que muitas vezes nós, às vezes, desistimos fácil. Essa mulher que ela foi até Jesus como que não desse atenção para ela, porque Jesus não veio para ela, mas ela insistiu, e recebeu uma migalha, grande migalha, a salvação, a cura da sua filha. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, amados, esses homens contemplaram grandes vitórias. O autor destaca homens e mulheres que pela fé foram vitoriosos, alcançaram e conquistaram pelas suas ações no total confiança de Deus, que cumpre as suas promessas. Então esse autor agora, ele resume, ele fala: que direi, mas não há mais tempo. Não sei se ele estava corrido, não sei por que não houve mais tempo, mas se for destacar cada homem desses personagens, que talvez levaria algum tempo. Mas esse autor encoraja os seus irmãos que essa fé que ajudará a crer na promessa que Jesus, o Filho de Deus, prometeu, que um dia viria e buscaria sua igreja. Então ele insiste, o autor insiste que esses homens e mulheres perseverem no Senhor. Os verdadeiros cristãos, amados, é aqueles que vão perseverar até o fim, é eles que serão salvos. Sabendo, amado, que o sofrimento presente, quando o autor começa a falar para eles, e começa a dizer para eles olhar na fé desses homens. E para nós, igreja hoje, amado, sabendo que o sofrimento presente não são comparadas com a glória no porvir. Então nós veremos duas ações no restante desse texto, do 32 a 35a, lembre-se, 35a, só a primeira parte, os que viveram por meio da fé e foram vitoriosos. E do 35b a 38, que por meio da fé sofreram e morreram, mas mesmo assim se mantiveram firmes em Deus até o fim. Então do versículo 32 que nós lemos, Deus concede livramento sobrenatural por meio da fé. O autor resume as atitudes da fé desses homens, porque ele diz que seria pouco tempo para falar de cada um desses heróis da fé, mas cita as atitudes deles, mostrando, amado, para os seus leitores que o poder da fé em Deus que esses homens praticavam fazia diferença, obtiveram vitórias, alcançaram a promessa. O que falar a respeito de Gideão? O que falar de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas? Foram homens, heróis da fé, pois sendo homens iguais a nós se destacaram, através das suas ações, dos seus feitos, e na confiança que eles tiveram em Deus, eles obtiveram a vitória. Então o autor resume a atitude de algum deles,
conforme nós vamos ver aqui, que por meio da fé tiveram vitória espetacular, e vamos ver alguns exemplos. Por meio da fé esses homens conquistaram reinos. Esses homens, amados, obtiveram promessa nos particulares. Lembre-se disso. Esses homens obtiveram promessa nos particulares, nas suas longas caminhadas, mas ainda esperavam pela fé. A realidade que eles buscavam ainda não havia alcançado, que era a vinda de Cristo. Visto que Deus fez promessas a Abraão. Abraão, foi cumprida as promessas na vida de Abraão, mas não totalmente. Algumas partes de promessas que Deus fez a Abraão foi cumprida, mas não totalmente. Ele não viu a descendência dele ficar numerosa. Ele não viu Jesus vindo, mas ele recebeu a promessa de Deus que Jesus viria. Então, alguns desses homens, heróis da fé, não alcançaram totalmente a promessa da vinda do Filho de Deus, mas eles alcançaram algumas promessas, obtiveram algumas promessas, lembre-se disso, algumas promessas, mas não a promessa da vinda do Filho de Deus. Então o autor destaca, eles por meio da fé subjugaram o reino, como diz o versículo 33, diz assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. O autor destaca alguns homens nos livros de Juízes. Ele começa a relatar alguns homens que, no livro de Juízes, que subjugaram reinos. Em Juízes, do capítulo 6 a 8, fala de Gideão, Deus chamou Gideão para livrar do povo midianita. O povo estava sofrendo, estava passando fome, e Deus levanta Gideão, um juiz, e ele vai até a guerra e vai com os 32 mil homens. Deus fala, é muito homens. Reduziu para 10 mil, é muito homem ainda. Reduziu para 300. E com 300 homens, pela fé, venceu um exército de 135 mil homens. Ele que era um agricultor, ele que não tinha fé no começo, ele tinha uma fé fraca, porque ele queria prova de Deus, e Deus fortaleceu a fé dele. E com coragem, com a fé em Deus, ele venceu 135 mil homens com 300 homens. Você tem ideia? Essa fé que faz diferença. Na confiança em Deus, do Senhor, amados, ele conseguiu vencer. É difícil às vezes nós imaginar como que eles conseguiram obter vitória, se não é Deus na direção da vida deles. Talvez eu e você, amado, nós podemos contar alguns exemplos que Deus fez na sua vida, na minha vida. Talvez alguma coisa que aconteceu na sua vida não aconteceu na vida dos outros. Eu tenho a prova quando Deus me livrou de algumas mortes, de alguns acidentes, porque Deus me livrou. Eu passei por situações complicadas, mas Deus me livrou. Então, cada um pode contar uma experiência, aquilo que por meio da fé Deus te livrou, Deus te trouxe aqui, você está vivo aqui hoje por causa, talvez você confiou em Deus. E não há outra explicação, se não é a fé em Deus. Aí nós vemos de Jefité. Jefité é uma história fascinante, mas uma história triste. Deus levanta Jefité para que pudesse livrar dos povos amonitas, dos amons. Um povo que estava oprimindo o seu povo. E Deus levanta Jefité. Jefité, filho de uma concubina, expulso pelos seus irmãos, porque era filho de uma concubina, uma prostituta. E os irmãos expulsam ele. E o povo é afligido pelo povo dos amonitas. Aí vão atrás dele, os anciões, falam, Jefité, vem liderar nós. Jefité fala, vocês me expulsaram do meio da minha família, mas nós precisamos de você. Mas você promete que eu vou liderar, e se não vão interferir, prometemos. E Jefité foi. E reuniu todo o povo. E ele faz um voto precipitado. Senhor, se o Senhor entregar nas minhas mãos esse povo, os inimigos, a primeira pessoa, alguém sair da minha casa, quem seja que sair, a primeira pessoa, ou alguém que eu ver na minha casa, eu vou sacrificar o Senhor. E ele foi na guerra e Deus deu uma grande vitória para Jefité. Foi uma vitória que destruiu todos os inimigos. E ele volta para casa.
Quando ele volta para casa, quem sai na casa dele com adufo, com dança, com alegria? A filha dele. Quando ele vê a filha, ele rasga as vestes. Oh, minha filha, você quebrou meu coração. Por que você fez isso comigo, minha filha? Eu fiz um voto ao Senhor, não posso voltar atrás. Ela fala: pai, cumpre seu voto, pai. Mas permita primeiro que eu vá aos montes chorar minha virgindade durante 2 meses. Eu levo minhas companheiras para ir chorar comigo durante 2 meses. O pai consentiu: pode ir, minha filha. E quando ela voltou, sacrificou a filha que era virgem ao Senhor. Ele fez esse voto precipitado. Mas sacrificar a única filha, amados, sendo que Deus tinha proibido, em Levítico 18 a 21, fala que era proibido. O mais provável dessa ideia é que ele tenha consagrado ao Senhor com base nas leis dos votos, conforme diz Levítico 27. Então, tem algo pela fé que nós não compreendemos. Mas Deus deu grande vitória para ele. Eu admiro essa menina. Falo: pai, pode fazer, cumpre seu voto. Deus te deu grande vitória. Amado, pela fé. Que isso doeu no coração dele. Mas ele teve fé e foi vitorioso. E tantos outros homens da fé que subjugaram reinos, praticaram justiça. Nós podemos citar Samuel, que vivia num tempo de muita injustiça. Na época de Samuel, ele era o juiz, e havia muita injustiça, cada um fazia o que bem achar, cada um buscava a Deus da forma que achava, mas havia uma imoralidade no tempo de Josué, de Samuel. Samuel, como juiz de Israel, não cometeu nenhuma injustiça. Ele praticou a retidão diante de Deus e diante do povo. Ele foi santo, ele foi fiel, ele foi fervoroso, ele foi obediente. Quando ele resigna seu cargo, pergunta: vê se alguma coisa eu fiz errado. O povo fala: nada, não fez nada de errado. Tudo que nós somos testemunhas, tudo que você fez foi para obedecendo ao Senhor. E ainda no versículo 33 fala aqui que obtiveram as promessas. Essa promessa, amado, quando Israel na liderança de Josué, conquistaram a terra prometida. E obtiveram o cumprimento das promessas que Deus prometeu que daria uma terra prometida. E eles alcançaram. E ainda diz aqui nesse versículo 32 que fecharam a boca de leões. E nós podemos destacar 3 homens que fecharam a boca de leões. Primeiro, Daniel. Daniel, ele foi julgado, foi acusado, porque ele orava 3 vezes ao dia. E não buscava o outro Deus. E jogaram ele nas covas dos leões por causa dessa ação de Daniel. Mas Deus era com Daniel, que Deus fechou a boca dos leões. Os leões não devoraram, não precisou matar os leões. Outro homem que matou o leão foi Davi. Na força do Senhor ele matou o leão. E outro homem que pela fé também agiu foi Sansão, que ele rasgou o leão pelo meio. Pela fé, amados. Você tem ideia que esses homens passaram? Fecharam a boca dos leões? Qualquer um que for numa África, num local aí onde tem leões aí, ó, não é de vacilar não, o leão vem e mata mesmo, destrói mesmo. Mas esses homens, pela fé, eles conseguiram vencer, fecharam a boca dos leões. Versículo 34, o autor continua dizendo aqui, vamos ler. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio das espadas, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. O autor continua: aqueles que extinguiram com a violência do fogo. Nós podemos citar os 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor fez uma estátua tão grande e todo mundo tinha que adorar, se ajoelhar diante dessa estátua. E quando ele tocasse sinos, tambores, flauta, barulho assim, todos tinham que se prostrar diante dessa estátua.
Aí falaram para o rei: olha, Sadraque, Mesaque e Abdenego não estão se prostrando, não estão se ajoelhando, não estão adorando o seu estado. O rei ficou nervoso e chamou esses amigos de Daniel. Aí falou: nós vamos tocar todos os som aqui. Quando tocar, você tem que se ajoelhar, adorar, senão vocês vão ser jogados, lançados na fornalha ardente. Aí os amigos de Daniel falaram para o rei: não vamos adorar outro Deus se não for o nosso Deus. E se o Senhor quiser jogar nós na fornalha ardente, se Deus quiser nos... Olha a fé dele. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Senão nós vamos morrer. Mas nós não vamos se dobrar às suas estátuas, ao seu status. Amados, essa fé desses homens que preferiram ser queimados pelo fogo. Então o rei ficou tão irado, tão nervoso, que mandou aquecer o fogo 7 vezes mais. Aqueles homens que jogaram os amigos de Daniel na fornalha ardente morreram pelo calor do fogo. Tão calor que era, tão quente. E Deus livrou aqueles amigos de Daniel, nem cheiro do fogo eles pegaram. Nem seus cabelos chamuscaram fogo, fumaça. Olha, amado, que Deus, quando Deus entra na providência, Deus entra em ação, homem nenhum pode, impedir. Deus é poderoso. Esses homens mostraram que tiveram fé e extinguiram a violência do fogo. Eles foram na confiança do Senhor. No versículo, também aqueles que escaparam a fio de espada. Aqui também fala no versículo 34 que escaparam a fio de espada. Nós podemos lembrar de Davi. Davi muitas vezes foi tentado pelo Saul, tentando matar Davi muitas vezes, e Deus livrou Davi muitas vezes. Outro exemplo daquele profeta Elias. Muitas vezes a rainha Jezabel, aquela malvada, queria matar Elias, mas Deus livrou ele da mão dessa Jezabel. Deus livrou da morte, porque Deus estava com eles tinham fé em Deus. Porque da fraqueza, amado, eles tiraram força. Às vezes a gente está tão enfraquecido, né? Tão desanimados. Mas se nós buscar fé em Deus e confiança em Deus, Deus vai renovar nossas forças. Esses homens da fraqueza tiraram força. Um que também da fraqueza tiraram força foi Sansão. Sansão, ele viveu numa vida de imoralidade, desobedeceu a Deus e no último estado da sua vida, ele foi preso pelos inimigos e furaram os olhos dele. E lá, amarrado lá no tronco lá do palácio, ele pede para Deus: me dá mais essa vez a força. Última vez, preciso dessa força. Aí Deus deu a força para Sansão. E ele destruiu aquele templo, caiu todo aquele templo e morreu 3.000 pessoas. Morreu mais ali em toda a sua vida, porque da fraqueza tiraram força. Clamou ao Senhor e Deus concedeu a ele. Outro exemplo da fraqueza tiraram força foi Davi. Davi era baixinho, de pequena estatura, e enfrenta o gigante Golias, que era quase 3 metros. E ele lá com o estilingue, o gigante Golias com toda a armadura, com toda a espada, e Davi com o estilingue, e acerta, vai com um torpedo aquela pedra que encrava na cabeça, na testa de Davi. Amado, olha o poder de Deus. A fé desses homens. Da fraqueza tiraram força e foram vitoriosos. Esses homens da fraqueza foram vitoriosos, fizeram-se poderosos em guerra. Outro exemplo que subjugaram o reino foi o exemplo de Malaquias. Malaquias estava rodeado pelos inimigos lá em Jerusalém. Havia muitos sírios lá blasfemando contra Deus. E Malaquias ora a Deus: Deus me ajuda. E Deus envia um anjo. Esse anjo visita o arraial dos assírios e matou 185.000 soldados de Assíria. No outro dia só havia cadáver, porque ele orou a Deus. Eles subjugaram muitos reinos. Tantos exemplos, amados, como Josafá, Uzias, que pela fé expulsaram, afugentaram os inimigos de Israel. E esses homens viveram por meio da fé, creram e foram vitoriosos. Versículo 35, na parte A, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Qual mulher que está falando aqui?
a sunamita. Ela recebia o profeta Eliseu e fez até um parto para o profeta Eliseu. E ela não tinha filho, e de Josué, Eliseu orou a Deus e ela engravidou. E teve filho, depois passou um tempo, esse filho ficou doente e morreu. E ela vai atrás do profeta. E o filho estava lá já morto, e aí o profeta vai até a casa lá e ressuscita esse menino. Também a filha da viúva de Serepta, que acolheu Elias, que alimentou Elias, morre seu filho, e Elias vai lá, ora a Deus e ressuscita o filho dessa mulher. Então, da ressurreição receberam os seus mortos, pela fé. Nós vemos tantas pessoas, exemplos desses homens, como esses homens oraram ao Senhor e da oração, amado, obtiveram a resposta de Deus. Às vezes nós estamos orando, você tem recebido a resposta de Deus? Se você não receber a resposta de Deus, você vai continuar orando? Qual que é a tendência nossa quando nós oramos a Deus e não recebemos a resposta de Deus? Talvez a tendência é nós parar de orar. Às vezes nós olhar para o fulano e não tem mais jeito não. Pode desistir, abandone. Nós agimos assim. Se Deus pensasse assim como às vezes nós pensamos dos outros, nós já era morto. Mas Deus não pensa assim, Deus ainda com sua graça, ainda nos alcança diariamente. Esses homens, amados, eles oraram ao Senhor e mantiveram a fé. Muitos homens querem ser heróis, conquistar o mundo. Nesse mundo, amado, cheio de entretenimento, traz imaginação e sonho que estão longe da realidade. Mas há heróis de verdade que ninguém conhece, nem imagina o que faz. São anônimos para muitos, mas são visíveis para Deus. E Deus que não é injusto para esquecer das nossas boas obras. Então muitas pessoas realizam as obras de Deus por meio da fé. Não buscando status, prestígio, mas servindo ao Senhor Jesus, que por amor realiza as boas obras. As pessoas que fazem isso visam a recompensa celestial. Então nós precisamos servir ao Senhor por amor. Ou nós estamos buscando prestígio, ou estamos buscando aplausos de homens, ou queremos ser reconhecidos neste mundo. Se fazemos isso, nós estamos amando mais a glória dos homens do que de Deus. Então isso vai mostrar que o nosso coração não está alinhado conforme a palavra de Deus que nos ensina. Que nos ensina que tudo que fizermos, quer com mais ou quer por baixo, seja tudo para a glória do Senhor. Amém? Para nós finalizarmos, amados, vamos à última parte, queremos ser bem objetivo, mais objetivo. Versículo 35 da parte B. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. O autor muda a ênfase e começa a falar das pessoas que tiveram a mesma fé, mas não obtiveram a vitória, como os exemplos já foram citados. Então esses leitores ouviram uns 10 feitos gloriosos por meio da fé. O autor está dizendo para seus leitores e falou dos 10 feitos extraordinários por meio da fé. Mas a realidade desses cristãos aqui de Hebreu não tinha nada a ver com os feitos gloriosos daqueles homens que obtiveram a vitória por meio da fé. Não tinha nada a ver, porque a realidade daqueles homens era difícil. Estava sendo perseguido, perderam seus bens e muitos mortos por causa do evangelho. Então o autor se volta a essa condição de não esconder a realidade, não trazer falsas promessas, e dizer a eles que teriam que enfrentar. E aí ele começa a relatar de homens e mulheres com a mesma fé, sofreram e mesmo assim, não desistiram da fé em Deus. Eu poderia vir aqui na frente e falar para vocês vão ser vitoriosos. Esse mundo não há problemas. Creia que pela fé vocês vão ter vitória. Eu garanto que pela fé vocês vão ter vitória. Essa é a realidade?
É isso que Jesus ensinou? O que nós vimos no capítulo 11 não é assim. Muitos homens aqui, nós vamos ver aqui, que não obtiveram a vitória da forma que às vezes é ensinado lá fora. Eles suportaram a fé com sofrimento. Então o autor cita alguns que foram torturados. Não menciona, mas diz a história dos livros apócrifos de Macabeus, que de um escriba que era temente a Deus foi torturado. Ele tinha esperança na ressurreição. Ou talvez como os outros no Antigo Testamento, que pensavam na ressurreição dos mortos. Não negaram a fé e foram torturados. Como diz o versículo final do versículo 35, para obter superou ressurreição que leva à vida eterna. Esses homens amados, que viveram no tempo do Antigo Testamento, muitos que já criam na ressurreição dos mortos, foram torturados. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, e assim até de algemas e prisões. Então o autor poderia estar falando de quem aqui? Que sofreram escárnio. Poderia estar falando de Micaías. Micaías foi esbofeteado pelo falso profeta de Zedequias, quando Acabe chama Micaías. E Acabe tinha muitos profetas que só falavam coisas boas para ele. Você vai vencer, você vai ser vitorioso, você pode ir na guerra, Deus vai entregar o inimigo na sua mão. Mas Micaías, o verdadeiro profeta, falou, não vai, você vai voltar morto. Aí o outro profeta, falso profeta, deu um tapa na cara dele. E aconteceu o que Micaías falou. Então sofreu escárnio. Sofreu escárnio e zombaria. O próprio Jesus sofreu escárnio e açoite, conforme diz Mateus 20, 19. Quando o autor diz algema de prisões, ele pode estar se referindo a Jeremias. Jeremias foi jogado na prisão por levar a mensagem do Evangelho, mensagem do Senhor aos corações do povo. E sofreu na prisão. Foi jogado num poço cheio de lama, passou fome. Também alguns discípulos, como Pedro e João, lançados na prisão, sofreram açoite. Todos esses homens, amados, permaneceram firmes no Senhor. Versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Morreram por meio da fé. O autor apela ainda mais de homens que sofreram. Foram apedrejados. Um exemplo do Antigo Testamento do homem que foi apedrejado somente porque não quis vender a vinha para Acabe. A Jezabel, uma mulher, uma rainha maldosa, chamou 2 homens malignos e testemunharam contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e apedrejaram no meio do povo. Nabote morreu apedrejado de forma injusta. Outro homem que foi apedrejado, lembramos de Estevão. Estevão, diante do povo, dos escribas, do sacerdote, ele começou a relatar toda a história, toda a profecia. E o povo não quiseram ouvir a verdade, taparam os ouvidos e apedrejaram, mataram Estevão apedrejado. Quando citou também todas as profecias, dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, era filho de Deus. Então, só por dizer a verdade, Estevão foi apedrejado. No versículo 37 também diz que alguns foram provados como Daniel para que provasse. Daniel foi provado. No versículo 37 está dizendo aqui, foram provados. Daniel foi provado a sua fé. Quando ele chega lá naquele reino, fala para ele experimentar das iguarias daquele reino. Ele colocou no coração, propôs no coração, eu não vou me misturar, não vou me contaminar com as iguarias daquele reino. Foi provado e passou na prova. Foi cerrado pelo meio. Alguém já foi cerrado pelo meio? Ninguém? Ninguém foi cerrado pelo meio? Alguém aqui foi cerrado pelo meio aqui. Talvez não há uma história no Antigo Testamento quem foi cerrado, mas a tradição rabínica muito antiga, segundo a qual isso foi feito ao profeta Isaías, pelo rei Manassés, que cerrou Isaías pelo meio.
Elias, também outro que foi morto a fio da espada. Quando fala Elias, que ele não foi morto a fio da espada, mas ele lembra também que ele ficou sozinho diante dos falsos profetas. E aqui quando fala no versículo 37, aqui, ó, vestido de pele de ovelha e de cabra, necessitado, afligido e maltratado. Podemos lembrar de Elias. Ele estava sozinho diante do povo Baal, diante dos falsos profetas. Ele ficou sozinho. Ele fala: Senhor, só eu fiquei. Todos querem me matar, a rainha quer me matar. Então, amados, mataram os profetas, conforme diz 1 Reis 19:10. Outro como João Batista, decapitado pelo rei Herodes. Então nós vemos que esses homens morreram a fio da espada. E quero chamar a sua atenção de um contraste aqui, ó. Lembre-se, só uma atenção de um contraste aqui. Versículo 34 fala que escaparam a fio da espada. E no versículo 37, morreram a fio da espada. Aí Hernandes Dias Lopes diz aqui, ó: pela fé alguns escapam, outros pela fé alguns morrem. As pessoas que recebem milagre não tiveram mais fé, nem foram piedosos mais do que aqueles que foram torturados e morreram pela fé. Então alguns escapam e alguns não escapam. O que escapa não pode dizer que é mais santo, ou aqueles que foram torturados é menos piedosos. Todos morreram pela fé. Os dois fazem parte dos heróis da fé. E ainda no versículo 37, andam peregrinando como os patriarcas, vestidos de pele de ovelha e de cabra, como Elias, se vestia como pelo de animais. Elias era pobre, desprezível, mas sua porção era somente o Senhor. Mesmo que deixou a sua herança para o seu Eliseu, amado, ele não abandonou o Senhor. Mesmo que sofreu toda a afronta, toda a ameaça de Jezabel, mas ele manteve a fidelidade ao Senhor. Foi maltratado, foi afligido. Bem como os discípulos de Jesus, amado, todos foram mortos de forma cruel. Todos os discípulos morreram assassinados, morreram decapitados, morreram crucificados, exceto João Batista, que foi exilado na ilha de Pátimo. Esses homens, amados, foram atormentados, sofreram grandes pressões. E no versículo 38, homens do quais o mundo não era digno. Aí nós podemos pensar, aos olhos do mundo, esses homens e mulheres foram perdedores, aos olhos do mundo. Foram homens derrotados, maltrapilhos. Que valor esses homens foram para o mundo? Que valor que quando você abandona o mundo, não busca os prazeres do mundo, não almoda com as paixões do mundo, que valor você tem para o mundo? Como você é visto pelo mundo? Às vezes você é visto como derrotado, maltratados, maltrapilho, como esses homens, não era digno. Aos olhos do mundo, todos esses homens e mulheres eram perdedores. Isso é para o mundo, amados, mas para Deus, vaso de honra. Jesus disse em Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo o mal contra vós, regozijai vós e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Assim perseguiram os profetas antes de vós. Esses homens foram errantes neste mundo, homem que não buscava e nem apegava aos bens materiais, não possuía imóveis, sua missão, amado, era fazer a vontade de Deus. E versículo 39 e 40, ora todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esse mesmo autor, ele começa a lembrar que no versículo 13 ao 16, fala que esses homens obtiveram bom testemunho, contudo, não viram o Messias. Está falando desses homens do Antigo Testamento. Eles não viram a concretização da promessa porque eles não viram o Messias. Morreram sem ver totalmente a promessa, mas morreram na fé em Jesus.
esperando que Jesus viria. Eles creram que viria. Nós cremos aquilo que já foi, já passou. Nós cremos aquilo que está no passado, que Jesus já veio, já morreu, e nós cremos que Jesus é o único caminho. Então eles não fizeram parte da nova aliança. Eles não entraram na gloriosa cidade, mesmo que buscavam isso em seu coração, mas como eles e nós também, nós aguardamos a herança eterna. Então, amados, a concretização na vida desses homens é quando Jesus voltar. Lá em Tessalonicenses fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Jesus. Então, no momento ali da vinda de Cristo, quando levar a sua igreja, aí que vai se reunir um povo só, uma família só. Aí vai ter a concretização da promessa realizada na vida desses heróis da fé. Eles não obtiveram. E o versículo bem no final do 40, Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A concretização na vida deles, amado, é quando Deus levar a sua igreja. Aí vai concretizar, aperfeiçoar a vida deles. Um exemplo. Um avô ou um pai, talvez analfabeto, mas trabalhador. Ele dá estudo para o filho. E o filho se forma. E o pai tinha sonho, talvez, de conquistar isso, comprar aquilo, adquirir tal coisa, mas por seu trabalho, talvez não teve condições de estudar e não obteve sucesso. Mas o filho obteve sucesso. E o filho realizou a vontade do pai, agradou o pai. Então, dessa mesma forma, esses homens que morreram pela fé, eles não concretizaram a promessa, mas quando Cristo vier buscar a sua igreja, juntando com toda a igreja, nós estamos vivos, nós vamos encontrar com Cristo e vamos morar todo mundo no mesmo lugar, alcançando a mesma promessa. Amém? Essa concretização, amados. O Liotte diz, eles tinham que esperar por nós. Ali chegaremos de mãos dadas. Portanto, o que é necessário não voltar a cerimoniais e rituais no Antigo Testamento, como pensavam os leitores originais, mas que tenham uma fé autêntica. Essa fé, amada, é a mesma fé que nós possamos ter, a mesma fé desses homens, é a mesma fé que nós pregamos hoje, é a mesma fé que nós devemos viver. Então, para conclusão, para nossa mensagem nessa noite, eu quero falar 4 coisas. Presta atenção. Primeiro, há somente um povo, desde Abel até agora, cuja fé, amada, apenas em Jesus. Essa mesma fé é de geração em geração, dos pais para os filhos, do evangelista que prega para os ímpios e vem sendo anunciado de milhares de anos. Essa fé jamais deve ser apagada. Mesmo que venham os poderes do diabo, dos poderosos do mundo, essa fé deve permanecer até a volta de Jesus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, presta atenção, que a fé verdadeira requer atitudes e ações na prática. Nós vemos lista de pessoas que obedeceram a Deus, arriscaram suas vidas, suportaram o sofrimento, perderam riqueza, enfrentaram o poderoso, pois a fé verdadeira traduz em atos, obras, comportamento, decisões, não resume em palavras, mas uma experiência real com Cristo. A sua fé deve estar em Deus. Terceiro, que a fé nem sempre nos livra das aflições. Essa fé nos livra da espada ou não? A fé vai te livrar da espada ou não? Como vimos no versículo 34 e 37. Muitos vão dizer, se vier na igreja serão resolvidos os seus problemas. Se vier na igreja receberão a cura que deseja. Nenhum problema haverá neste mundo. A sua fé vai lhe garantir a vitória, mas não o que vimos no capítulo 11.
Pois a Bíblia fala que muitos são aflições do justo, mas Deus livra de todos. O Espírito Santo, amado, ele está conosco diariamente, nos consolando e nos confortando, e nos moldando a cada dia ser parecido com Cristo, porque Cristo viveu numa aflição. Ele mesmo fala: nesse mundo passarei por muitas aflições, mas tem de bom ano, eu venci o mundo. Então, mesmo com fé, nós vamos passar por lutas, mas temos que ter bom ânimo. E quarta coisa, todos esses heróis não eram perfeitos. Noé ficou embriagado, Abraão mentiu, Raabe era uma prostituta, Davi um adúltero e um assassino, Sansão imoral. Mas para ser uma pessoa de fé, amado, não significa perfeição. A fé em Deus, às vezes vacilamos, caímos, erramos, mas a fé verdadeira que quando temos em Deus não vai nos extinguir, não vai nos afastar de Deus. Essas pessoas que nós falamos, apesar das falhas, deslizes, ainda assim permaneceram firmes nas promessas de Deus, e Deus os corrigiu. Eles aceitaram a correção do Senhor, porque a Bíblia fala que Deus disciplina o filho que ama. Então, não se afaste de Jesus. Se mantém firme, atento à voz do Senhor. Cristo nos ama tanto, amados, que Ele já preparou um lindo lugar para mim e para você. Amém? Para que nós possamos permanecer firmes e com o coração disposto a obedecer ao Senhor todos os dias. Então, finalizando, talvez você ache que seus erros não há mais conserto. Muitas pessoas pensam e falam assim: quando eu largar do vício, quando eu largar de fazer coisa errada, aí eu vou buscar a Deus. Então não pensa assim. Não se achem imperfeitos. Ou talvez você está consciente dos seus pecados e acha que não tem mais um relacionamento com Deus. De fato, amado, o pecado nos afasta de Deus. Nosso pecado separa de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, e a sua misericórdia não tem fim, que através de Jesus Ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado. E que garante uma nova vida, uma vida transformada, e que vai trazer um relacionamento novo, e quer nos moldar e nos transformar novamente. Mas quando nós buscamos e vivemos na verdade da sua palavra. Amém?